Olá, queridos irmãos e irmãs. É verdade que Jesus disse que as pessoas podem nascer homossexuais? Quando ele disse lá em sua palavra que há eunucos de nascença? É verdade que eunuco, lá no passado, era uma palavra utilizada para designar quem era homossexual? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e nós vamos analisar todas essas questões, analisando diretamente o texto bíblico, com profundidade, mas com simplicidade, como nós gostamos de fazer aqui. Então convido você a ir para a minha lousa de estudos e ficar até o final do vídeo para aprender esse assunto com profundidade. Vamos lá então? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: muito se discute a respeito da pessoa nascer homossexual ou não. Vocês religiosos condenam isso, mas o próprio Jesus disse que há eunucos que nasceram assim. Eunucos no passado era um dos nomes dado a quem era gay. Como fica essa questão? Bem interessante essa dúvida. Vamos então começar a respondê-la utilizando o próprio texto mencionado pelo leitor, Mateus 19:12, onde Jesus diz o seguinte: porque há eunucos de nascença. E nós vamos analisar essa questão em detalhes. Mas Jesus não diz só isso, ele diz ainda: há outros a quem os homens fizeram tais. Ou seja, outras pessoas que os homens fizeram eunucos. E há outros homens que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, o admita. Então nós vamos explicar essas três possibilidades da pessoa ser eunuco e vamos entender se esses eunucos de nascença aqui era um nome dado antigamente para a homossexualidade. Será que isso é uma realidade? Será que o nome eunuco, lá na antiguidade, era para designar quem era homossexual? Como que nós vamos descobrir isso? Simples, entendendo o contexto. Olha só, você que tem me acompanhado tem observado como que eu tenho explicado sempre aqui. O contexto é o que vem antes e o que vem depois de um texto. E ele é muito importante para uma compreensão correta da Bíblia. Então, eu peço a você, não saia no meio do vídeo. Fique até o final para que você compreenda todo o contexto, então tenha um aprendizado completo e profundo, ok? Combinado? Vamos então seguir em frente. Jesus estava tratando a questão do divórcio aqui. Sim, ele estava respondendo a um questionamento dos fariseus. Os fariseus era aquele grupo religioso que ficava ali trazendo muitos embates a Jesus e Jesus os criticava muito pela sua hipocrisia. E eles então, aqui em Mateus 19:3, olha só o que diz. Eles vieram a ele, alguns fariseus, e o experimentavam, perguntando: é lícito, ou seja, é correto ao marido repudiar, ou seja, se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Olha que pergunta mais estranha, não é mesmo, desse grupo? E aí, nós temos uma resposta firme de Jesus Cristo aos fariseus, demonstrando que o compromisso do casamento é coisa séria, sendo o divórcio uma dureza do coração humano. E é bem interessante que dentro desse contexto, a atitude dos discípulos é estranha. Por quê? Os discípulos de Jesus, eles reagiram com cinismo a essa resposta dele, ok? Bem dura aos fariseus por causa do divórcio. Dizendo a Jesus que se o casamento tinha esse nível de seriedade, era melhor então não casar. Olha só que interessante, Mateus 19:10, o que os discípulos disseram a Jesus. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Bem estranho. Observe como que os discípulos de Jesus ainda estavam realmente ali num aprendizado muito grande, com muitos conceitos errados nas suas mentes. E aí, diante dessa fala de Jesus, a gente tem então uma resposta do mestre sobre essa questão de não convém casar. É aqui, dentro desse contexto, que Jesus vai falar sobre os eunucos. Então, a gente observa aqui em Mateus 19:11, que Jesus começa a sua resposta dizendo o seguinte: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então o que Jesus vai começar a explicar aqui para os seus discípulos? O conceito, ou os conceitos de eunuco, que tem dentro da sociedade e dentro do reino de Deus. Então Jesus vai pegar esse cinismo dos seus discípulos e vai transformar em uma resposta séria
de ensino, de sabedoria para que os seus discípulos refletissem. E olha só que interessante. Dentro da explicação de Jesus, ele vai falar sobre 3 questões sobre não casar, ok? Explicando sobre os eunucos. Quais são elas? E eu vou explicar cada uma delas para você. Vou explicar sobre os eunucos de nascença. Vou explicar a quem os homens fizeram eunucos, que Jesus diz, e aqueles que escolheram ser eunucos. Então fique comigo até o fim, que esse aprendizado aqui vai trazer muita compreensão para você a respeito dessa fala de Jesus. Então vamos começar, mas antes eu quero falar uma coisa para você muito importante. Você quer receber os meus próximos estudos? Nós temos aqui uma meta de chegar a 1000 estudos bíblicos, já temos mais de 100, quase 120 se eu não me engano. Se você quer receber os próximos, pare um pouquinho agora e inscreva-se aqui no canal para que o YouTube te avise. Senão, assim que você sair desse vídeo, você não encontra mais o nosso canal e não vai saber mais como receber os nossos vídeos, tá bom? Então inscreva-se e ative todas as notificações ali no sininho, tá bom? E claro, se você gostar do nosso conteúdo, deixe o seu like. Isso alegra muito o meu coração como professor, Há mais de 20 anos eu sou professor de Bíblia e é sempre bom ter esse feedback, essa resposta dos alunos, se estão gostando ou não, tá bom? Vamos seguir então. Primeira explicação. Há eunucos de nascença, ali em Mateus 19:12, na fala de Jesus. Vamos começar explicando a palavra eunucos aqui lá no original. Lá no original em grego, então, que é a língua que foi escrita o Novo Testamento, nós temos essa palavrinha aqui, eunucos, ok? E ele tem 3 significados. E nós temos, então, que escolher, a partir do contexto, qual dos significados se encaixa melhor. Primeiro significado de eunucos aqui, dentro da língua que era falada antigamente. Era um superintendente do dormitório, camareiro ou mordomo. Então, essa primeira significação aqui de eunuco, nem sempre ele era alguém que era castrado, ou seja, inutilizado para o casamento. Poderia ser ali um líder, um superintendente, um mordomo, alguém que cuidava das coisas de um governante. Por exemplo, um eunuco muito famoso, que é citado na Bíblia, é o Potifar. Sim, aquele lá que aparece na história do José do Egito. E ele era, então, casado. Era esse primeiro significado aqui, perfeito? O segundo significado aqui de eunucos, lá no grego, a gente pode entender o seguinte, olha só, no palácio dos monarcas ou no palácio dos reis ali orientais, eles sustentavam numerosas esposas. Então esse eunuco era o superintendente, era aquele que cuidava das dependências ali onde ficavam essas mulheres, o harém desses governantes. Geralmente esse segundo tipo de eunuco aqui era sim um eunuco que era castrado, ou seja, eles faziam um procedimento nele para que ele não conseguisse ter relações íntimas com nenhuma das mulheres ali do rei. Eles eram gays? Isso era possível. A homossexualidade era algo que acontecia sim. No entanto, a gente observa que esse não era o significado da palavra. E o terceiro significado, alguém naturalmente incapacitado para o casamento, para gerar filhos. Olha só. Por exemplo, alguém que nasce com uma deficiência, dependendo da deficiência, por exemplo, uma paralisia, era uma pessoa incapacitada para o casamento. Então, existem algumas condições humanas que incapacitam a pessoa a formar uma família, ter filhos e por aí vai. Então, qual que é a aplicação que Jesus está fazendo aqui do eunucos de nascença? É essa terceira, ok? Pessoas que nasceram naturalmente incapacitadas para o casamento. Não temos nada a ver com nascer homossexual, ok? Não tem em vista esse tipo de significado aqui na fala do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante a gente pontuar. Provavelmente Jesus está falando aqui de alguma deficiência física ou mental que incapacitava a pessoa de gerar filhos e também de casar. Esses são então os eunucos de nascença citados por Jesus. Mas temos ainda um segundo grupo que Jesus cita. E fique comigo, é importante que você saiba também, e no final a gente vai fazer a conclusão. Jesus continua dizendo que há outros a quem os homens fizeram tais. A gente já viu, então, que era muito comum na antiguidade que homens fossem castrados, ou seja, inutilizados ali para ter relações íntimas com mulheres. Por quê? Porque o trabalho deles era cuidar de haréns, ok? Ou por algum outro motivo,
um motivo de guerras, um motivo de opressão e por aí vai. Então, esse tipo de pessoa aqui era um tipo de eunuco que outras pessoas fizeram com que ela ficasse incapacitada para o casamento. Então, esses homens eram considerados como eunucos e dificilmente contrairiam um casamento por causa da condição tanto social que eles viviam, como também a condição física que eles foram ali submetidos por outras pessoas. Então, essa segunda significação que Jesus trabalha. Lembrando, então, que nas culturas antigas, o fato de ter filhos era algo tido como essencial dentro de um casamento. E não ter filhos era considerado uma espécie de maldição. Então, uma pessoa que não podia ter filhos, geralmente ela ficava nessa condição de eunuco. Então, isso fazia com que esses eunucos castrados, coloquei errado aqui, fossem pessoas excluídas com relação a isso, perfeito? Então, esse segundo significado, Jesus está falando de pessoas inutilizadas para o casamento devido à ação de terceiros, ok? Nas suas vidas. E aí, para a gente fechar, há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então, há homens que se fizeram eunucos por causa da obra de Deus. Então, do que Jesus está falando aqui? Jesus usa então a palavra, novamente essa palavra eunuco, mas aqui apontando para homens que escolheram o celibato. O que é o celibato? É quando alguém escolhe não casar voluntariamente para cuidar das coisas de Deus, para fazer algum trabalho aqui no reino dos céus, no reino do Senhor, por escolha própria. O próprio Jesus, por exemplo, era um desses homens que escolheram o celibato para se dedicar exclusivamente à obra de Deus. E temos muitos outros também na Bíblia que se declararam assim e que viviam então como eunucos, mas como esse terceiro tipo de eunuco que Jesus inclui aqui na sua definição, aqueles que escolheram ser eunucos, ou seja, não casar para cuidar das coisas de Deus. Então fica claro o quê? Que Jesus não disse que as pessoas nascem homossexuais. Isso não está originalmente no texto e não é um significado correto desse texto que nós acabamos de analisar. E também a palavra eunuco, no seu original, não era utilizada para designar homossexualidade lá no passado, tá bom? Então dizer que eunuco no passado era uma palavra para homossexual é forçar a palavra e forçar o texto. A gente precisa compreender as coisas dentro ali de uma hermenêutica, ou seja, de uma análise correta de todos os conceitos, palavras e contextos para entender o que a palavra de Deus está dizendo para nós. E para a gente fechar, para você que ficou até aqui para me acompanhar, eu quero deixar um recadinho rápido. Estou deixando para você um presente. Aqui no primeiro comentário, nós temos uma aula gratuita do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, tá bom? Você vai assistir uma aula minha de Gênesis 1 e 2, e se você gostar, você pode fazer a sua inscrição no nosso curso e ter aulas diretamente comigo em vídeo e contato por WhatsApp para tirar dúvidas da Palavra de Deus, e a gente vai crescer muito nesse conhecimento. Está aqui nos comentários desse vídeo e também na descrição. E para fechar, deixe o seu like no vídeo se você gostou e se ainda não o fez, inscreva-se agora no nosso canal. Isso é muito importante para que você receba o próximo estudo e os próximos que nós vamos produzir, ok? Eu quero muito que você nos acompanhe, quero formar aqui uma comunidade especial de conhecimento da palavra, muito respeitosa e de crescimento, assim como nós fazemos indo direto no texto, estudando de fato, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo estudo, fica com Jesus.